Olá, sejam muito bem-vindos. É mais um episódio do Central da Grandeza. E vai ser um episódio incrível hoje, porque hoje nós vamos falar de algo. Presta atenção no meu convidado que está aqui. Hoje tu vai entender porque algumas pessoas vivem a vida inteira apenas desejando, enquanto outras constroem histórias e inspiram a geração. Já fez essa pergunta? Por que isso, Felipe? Porque não é, gente, sobre talento. Não é sobre sorte. É sobre uma palavra que muita gente evita, mas é ela que está definindo destinos. E eu vou falar hoje de ousadia. Então prepara, sabe? Aperta o cinto aí, que nós vamos aqui hoje receber um homem que saiu do zero, chegou na América, construiu uma família linda, construiu influência, construiu seus negócios e agora está deixando um legado através da escrita. Então te prepara, porque hoje aqui eu recebo meu amigo William Santos. Seja muito bem-vindo, William. Que alegria ter você aqui. 29º episódio. E eu não sabia quem seria a primeira pessoa. Confesso que eu achei que seria a nossa senadora. Mas sabe quando tudo conspira para ser, né? Aquilo, e deu tudo certo de a gente estar aqui hoje. Então eu fiquei muito feliz desse momento também especial para mim, de uma retomada de um projeto que eu amo tanto, né? Que é o projeto da internet, do podcast. Então eu tô muito feliz de dividir esse momento contigo, que para mim é emocionante. E naquele luto da cura ali, da perca e da despedida do ente querido, nunca é fácil. Mas eu tô feliz, William, de receber você aqui. Seja muito bem-vindo e já cumprimenta aí o nosso público. Glória a Deus, Felipe. Bom dia, boa tarde, lindamente hoje, né, para você que nos escuta aqui. Boa tarde a todos da equipe. E então a gente tem construído, aliás, continuado esse grande projeto que é a Central da Grandeza. Eu sinto e percebo que é um projeto que ainda vai abençoar muitas vidas, como é o nosso propósito, né? Servir. E é uma honra para mim estar aqui, Feliz, né? feliz demais. Reestreando, vamos dizer, é uma honra. Eu não sabia até, para mim é uma honra e dizer que Planejar, a gente planeja, mas não definimos, né, o dia, a hora, quando. Assim, ó, vai acontecer, tô montando, tô estruturando. sim, A gente sempre conversa, mas deu tudo certo, tudo foi perfeito, corroborou, então eu tô feliz de a gente estar aqui. exatamente. Eu agradeço você pelo convite, pela força que você, né, não, para quem não sabe, não só aqui, mas desde antes, desde quando você chegou, com todo o teu conhecimento, com toda a tua expertise, você contribuir para aquilo que Deus de fato tem falado aos nossos corações de expansão. E eu espero hoje contribuir com você, que tem sonhos, que tem projetos, mas ainda não teve a coragem de colocar em prática. E a gente vai falar com certeza sobre o livro Ousadia para Vencer. E eu quero, nessa Não dá tarde, spoiler, já vou chegar lá. já trazer, sabe, alguns pontos que o livro não fala, mas que com certeza segura aí que eu vou, assim, compartilhar com vocês algo profundo, que o livro, ele só é o começo de uma grande história, mas a gente tem construído no dia a dia e Deus tem falado coisas ousadas, né, ainda mais para poder acrescentar e abençoar e servir ao público, às pessoas que nos ouvem pela internet aqui, Muito bom, principalmente. muito bom. Gente, vamos aproveitar esse gancho aqui, falando da internet. Por que a gente está criando o projeto Central da Grandeza? A internet, principalmente nós estamos gravando em português. My dreams Uhum. speak English. E gravar também em inglês. Né? Mas o nosso português, obviamente, esse conteúdo direcionado para você, brasileiro, que fala português. O Brasil e outros países também, né? Falam Angola, tem alguns países africanos ali que falam também o português. Sim, Tem alguns Moçambique. inscritos já no canal. O canal é novo, mas já tem alguns inscritos de Uhum. Portugal, de Angola, se não me falha a memória. É uma área lá que fala. Ou um país ali que eu sei que fala português. Mas estamos com. Por que eu sou entusiasta que pessoas como o William invadam mais o campo digital? William, é tanta porcaria na internet, sabe? Hoje o conteúdo, por exemplo, 82% que é consumido na internet é pornografia. Toneladas, é algo que movimenta tipo bilhões de dólares em Uhum. conteúdos que é vendido. Então, imagina, num lugar, tu tá invadindo um campo, a gente assim não tem essa noção, mas que é dominado pelo funk, pelos influencers que estimulam o quê? Aquela vida de ostentação vazia, maluca, drogas, sabe aquela. Enfim, aí você sabe que tem na internet. Então a gente quer ser conteúdo de valor, conteúdo bom. Então você que é um inscrito, se não é um inscrito, pelo amor de Deus, já corre, seja um inscrito do canal. Batemos a marca
Mesmo canal com os episódios, com os 27 episódios que gravamos, os primeiros 27 episódios, gente, nem chegamos aos 100 episódios, mas nós já batemos a marca de 20.000 pessoas. É muito legal, William. Uhum. 20.000 inscritos no canal. Então, se você está fazendo parte dessa história junto comigo, seja bem-vindo, compartilha, comenta. Não preciso dizer para vocês que o algoritmo entende que o conteúdo é relevante e entrega conteúdo de valor para mais pessoas. Vamos ao nosso convidado de hoje, meu amigo William. Quem era o William antes da América? No Brasil, em Brasília? Quem era o William? Felipe, é uma história que você já conhece, né? Parte dela. Ela se inicia lá em meados de 2007, 2008, quando eu decido por Jesus e decido caminhar em propósito com a igreja. Lá eu conheci Débora, a minha esposa. Tinha que idade? Tinha 28 anos já. A gente tinha 28? 28 anos Não, quando eu casado eu. conheci. Casei É. com 18. E lá eu a conheci na igreja e ficamos namorando e noivando. E um ano, rapidamente, nos casamos. Né? Logo em seguida, nós tivemos a Estela. Logo em seguida, digo, 3 anos depois. Deu pra E curtir a aí, lua de mel. deu demais. E assim, sempre envolvido de maneira intensa com as atividades da igreja, com as atividades sociais na cidade onde a gente morava, lá em Ceilândia, Taguatinga, Brasília. E assim, esse período antes da América, eu falo um pouco dele no livro, que foi um período de aprendizado, mas também de mudança profunda de rota. Perdão, A Débora desculpa. te ligando aí, no... É, te esqueci de corrigindo, colocar no. te corrigindo Esqueci de colocar no. Geralmente o homem erra a data de casamento, data, Ah, e mulher, a Fábio, pelo menos, não é essa data, é dia tal, tal, tal. Mas é como eu te falei, o podcast tem que ter essa pegada da conversa, não é o talk show, é um sim. diálogo, então às vezes eu também deixo o celular, tá em casa. A gente Mas esquece de colocar no silencioso. fique em paz, segue o raciocínio. Então, nós tivemos a Nina, e no meio desse processo, sempre envolvido de maneira muito intensa. Igreja barra projetos sociais e servindo ali ao GDF, ao Governo do Distrito Federal, pela Já Câmara era Legislativa, um agente público, já como agente era um público ali, sonhador, pelo que eu meados. tô vendo, um cara com sede de vencer. Sim, a gente sempre com pelo menos 2, 3 projetos. Eu como gestor em marketing, a Débora como publicitária, então a gente estava sempre envolvido ali, de maneira geral, com quase tudo, né? Nessa parte profissional, de investimento, de vendas e tudo mais. Então a gente tinha uma vida muito corrida, muito intensa. Inclusive, Felipe, hoje, dia 1º de maio, estou fazendo 16 anos de casado. 16 hoje? Oh, Hoje então hoje tem jantar tem especial, jantar o que que especial por hoje, isso que ela né? tava te ligando aí, Tá, ó. talvez ela não vi aqui, mas Qual talvez. foi o momento, William, assim, mais difícil nessa trajetória até aqui? Do William que começou lá, sonhador, batalhador, em múltiplos projetos, até esse momento de América, tem algum momento que te marcou? Essa é uma pergunta fantástica, porque nos momentos de adversidade, a tendência da maioria, e aí eu quero falar um pouco sobre isso. A tendência é você esmurecer, desistir, desanimar, murmurar, culpar o próximo. E aí, no momento de adversidade, foi quando, Felipe, você tem a convicção de que um projeto ele vai expandir de maneira sobrenatural. Você não tem dúvida, mas por algum motivo e por conta de interferências de terceiros, esse projeto não acontece. Que projeto é esse? No meu caso, que aconteceu antes de vir para os Estados Unidos, foi um projeto social na área de políticas antidrogas que a gente desenvolvia ali na Sejus, na Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. E aí, por questões políticas da época ali, nós tivemos que abortar o projeto, já com toda a equipe formada, palestrantes, escolas, faculdades, com pelo menos 300 alunos ali, em cada universidade, por exemplo. A gente tinha uma lista com mais de 30 instituições cadastradas e que queriam essas políticas implantadas dentro dessas instituições. E nós tínhamos já o projeto em andamento, já fazendo esse trabalho nas escolas.
né, levando a conscientização de políticas de drogas, levando exemplos, levando, só para você ter uma ideia, fetos, né, que eram assim armazenados e disponibilizados para que Ó, nós apresentássemos aos alunos e é um dizendo: "Olha, isso trabalho aqui". social. Exato, um trabalho social pedagógico mesmo, onde a gente mostrava, de fato, ali, assim, o resultado de quem consumia drogas. Então então tínhamos ali todo um material. Ele era de cunho político, social, Exato, assim, mais voltado ao exatamente, social. exatamente, Porque, as igrejas, alguns agentes públicos acabam se dedicando, exato. né. Então, tu já pensou em desistir nessa Então, como não foi possível continuar o isso te projeto, frustrou, te isso machucou, me te frustrou demais. Eu falei e nós já tínhamos, antes disso, feito várias políticas eh de, por exemplo, distribuição de alimentos, brinquedos. A gente tinha um outro projeto lá na cidade chamado Sim para a Família, que a gente ajudava, apoiava, fazia e tinha prazer em fazer, né. Então tudo isso foi minando, foi, né, por questões políticas acabando. E aí eu olhei para minha esposa e falei assim: "Olha, aqui não é possível mais continuar, né. Eu para voltar a fazer não é possível, porque eu precisava da estrutura para poder desenvolver e do pessoal também, que precisava, de alguma maneira, ser remunerado para isso. Então, eu não tinha condições de bancar o projeto by myself, né. Hã, e aí foi quando veio, já estudando ali, pesquisando, eu falei: "Olha, eu vou para os Estados Unidos". Tinha um sonho já, comentei com a minha esposa, e ela falou assim: "Olha, mas como é que eu vou fazer? Eu tenho um trabalho aqui, eu tenho uma profissão aqui, uma empresa tinha respeitadíssima e raízes, tudo". né, com vida profissional, E aí família. Deus permitiu que se fechasse todas as portas. Eu orei. E aí o salário dela, que era depositado todo dia 3, atrasou pela primeira No vez em 8 anos. Aí eu falei: "Pronto, olha, isso é um sinal que as coisas não estão bem". Era a época de caos político pelo impeachment da Dilma e tudo mais, então os contratos publicitários foram todos travados na época. Resumo da história, tomamos a decisão, uma família que nunca tinha saído de Brasília para nada. Tomamos ali a decisão, comprei as passagens, falei: "Vamos para os Estados Unidos". Já que tinha conhecido de passear, né, com uau! ela. Aham. Falei: "Não, mas agora a gente vai pra morar mesmo". Que mais te E chocou? Chegar aqui, olhar para um lado, para o outro, sem amigos, sem ninguém, começar do zero. Que, assim, eu sei que muita coisa, né, acaba fazendo parte desse momento. certamente o choque cultural, certamente o o lidar com as pessoas. Como eu era acostumado a sempre estar rodeado de gente, seja na família, seja na igreja, seja nos negócios, no relacionamento, o que mais chocou foi a solidão. Eu ter que lidar, eh, com a eh, com as pessoas sempre muito mais ocupadas do que no Brasil. Aqui as pessoas trabalham bem Uhum. mais tempo. E poder contar muito pouco com as pessoas. A gente teve uma recepção de ajuda de muitos amigos aqui importantes, mas, o impacto cultural foi algo que mais dificultou. E eu não vou negar para você, nem para o ouvinte, que, pensar em desistir foi uma opção, voltar. Só que eu já tinha decidido, Isso no imediato, e depois de um voltar não tempo? era uma opção, algo queimava no Uau. meu coração, voltar não é opção. E eu conto essa parte no livro que quando você, de maneira ousada, depende de Deus, coloca a sua vida totalmente nas mãos de Deus. E aí, Felipe, cabe um adendo, porque em Brasília eu achava que dependia de Deus. Só que quando você passa uma grande dificuldade na terra que você nasceu, você tem pessoas para te socorrer em, na maioria dos momentos. Seja na área da saúde, na área financeira, na área profissional, você Sim, natural, pede né. socorro ali. Construir uma vida, Você ora a pontes. Deus, você teme a Deus, mas depender 100% eu fui depender aqui. Uau. E aí é onde acontece o milagre. E eu friso isso muito bem no livro, em pelo menos 3 testemunhos grandes, né. Eu não tinha a quem recorrer, eu conhecia as pessoas há poucos meses, então eu precisava de um escape financeiro, por exemplo, que eu conto no primeiro livro, Testemunho, Foi em e que ano ali isso? Foi o ano de foi no ano de 2017 para início de 2018. E aí eu vi a escassez batendo na minha porta pela primeira vez na minha vida e não ter a quem pedir ajuda. Porque como é que eu vou pedir, por exemplo, dinheiro lá no Brasil? Não faz sentido. até porque É, dinheiro do Brasil, hoje um tá o quê? um né, na época estava um para
4,5, É. salvo engano. Mas, Tô te mandando 10.000 aqui, não dá o aluguel. não. Então era uma decisão assim, ou eu murmurava e entregava os pontos, porque olha, não, eu tenho minha família lá em Brasília, eu tenho minha casa, eu tenho meus bens, minhas coisas. Eu não preciso passar por isso. A vaidade, né, o orgulho faz você pensar dessa forma. Mas aí eu decidi fazer diferente. Eu decidi chorar. Eu decidi abrir meu coração e dizer: Deus, seja feita a tua vontade. Teve algum momento, assim, que ninguém viu, mas que tu Vários, vários. No primeiro ano, então, foram vários momentos de fraqueza e eu não tinha para quem desabafar. Era eu e glória a Deus por isso, porque era eu e Deus, cara, assim, literalmente, face a face, assim, encontros maravilhosos em estacionamento de mercado. Não tinha lugar. Eu parava, falava: Deus, o que, que eu faço agora? Teve um momento em que eu comprei um carro usado e com 6, 7 meses eu perdi esse carro. Esse carro deu perda total. Eu falei: cara, eu preciso de um carro. Aqui não tem como ficar sem carro. Tem que levar as meninas para a escola, para o trabalho e tudo mais. E a gente tinha um carro só. E aí eu fui pegar o carro e o coração assim, né? Já os recursos que a gente tinha trago já estavam se esvaindo. E ainda perdi o carro que eu tinha comprado. Não foi um carro não caro. imagina. Só quem tá aqui, só pra você entender, assim, ó, no Brasil, você pega um ônibus, pega um metrô, pega um mototáxi, pega nos Estados Unidos aqui não existe isso, né. É um Uber que sai caro, são Exato, poucos, e nem tem às vezes, né, quando vem é $50, $70. exato. Então, o que daria no Brasil R$ 200, R$ 300, mas tudo bem, não tem transporte público. Então aqui tudo é longe, né, o Walmart, 4, tudo é longe. É obrigado a tu ter. Tanto é que a gente vê pessoas assim que nem pode mais estar dirigindo, mas dirige pela obrigação, porque tudo. Então, se não tiver um carro aqui, tu tá totalmente numa ilha, isolado. Eu fiquei acho que 2 meses que eu não tinha o carro. Quando comprei, quebrou o motor. Então, quando tu fala assim, é um filme. Passa, me identifico Não, muito. foi um momento marcante, que aí eu fui pegar um carro para alugar, aluguei um carro e quando eu tô saindo da Concessionária loja, lá. da concessionária, bati o carro que eu tinha alugado. Meu Bati assim, Deus. encostei. E aí um japonês, eu estava no carro, ele tinha uma fisionomia japonesa, assim, Tu tinha drive já? Já já tinha. tinha drive, já tinha tudo, mas um momento assim, de, né, de muita luta. E ele saiu nervoso. Eu falei: olha, não arranhou nada e tudo. Ele: não, aí you call the police. I need to wait the police here. Aí falando, meu inglês ainda não estava tão, né, tão compreensivo assim. E, e aí ele insistiu para que eu ficasse. Aí eu, num lapso assim de, de pensamento, eu virei para ele e falei: give me my card. Se tiver alguma coisa, call me, call me. Eu fiquei falando assim. Peguei o carro e saí. Ali eu desabei. Falei assim: Deus, perdi o carro que eu peguei, bati. Como é que vai ser agora? E eu ouvi claramente a voz de Deus. Eu estou cuidando de você nos Uau. mínimos detalhes. Imagina, no meio do caos, Hum. você conseguir ouvir a voz de Deus. E quantas pessoas, Felipe, que nos ouvem aqui, no meio do caos se desespera. No meio do caos, culpa. Eu poderia, naquele momento, culpar Deus. O senhor me trouxe para cá. O senhor, então, culpar as pessoas. Esse país não presta. O que, que eu vim fazer aqui? Terceirizar o problema. E o segredo está aí. Diante do caos, talvez você esteja passando por uma escassez no casamento, uma escassez, um problema com o filho, sabe? Não se desespera. Chora, chora. Mas junto com o choro, faz um clamor. Pede o socorro. A Bíblia vai dizer que ele é socorro bem presente no meio da aflição. Ou seja, ali no caos, ele está ali. Porque a gente passa por uma dificuldade, às vezes Deus. Aí você pensa o seguinte: poxa, Deus me esqueceu, Deus não está aqui no meio dessa bagunça. Ele só. Não, pelo contrário, ele está só esperando que você estenda a mão e diga: me socorra nesse momento. Uau. E eu falo, esses exemplos que eu estou te falando, que eu falo no livro, ele vai, ele vai terminar com uma solução real, porque você entregou 100%. Foi nessa época de escassez, de luta, que apareceu a ideia do livro? Sim, eu já tinha a ideia de escrever há 8 anos o livro.
Lá no Brasil. Era um sonho escrever. E o tempo vai passando aqui, você sabe, nós somos muito ocupados, trabalhamos muito, aí tem a questão filho, esposa e as atividades e tudo. E aí você vem, eh, vai deixando esse sonho estacionado no seu coração, né. E eu tinha já o nome do livro, eu sabia que o nome se chamaria Ousadia, né. Tem uma frase, Felipe, eu não menciono ela no livro porque ela não é bíblica. É uma frase de Goethe, que fala assim: "Ouse fazer e o poder lhe será concedido". Se você pegar essa frase e tentar trazer ela para um contexto bíblico, você pode transformar ela e dizer o seguinte: "Ouse fazer com o poder de Deus incluído". Como é que é a frase? É ouse "Ouse fazer fazer e o poder lhe será concedido". É e uma o frase de poder, Goethe. ela não, entre aspas, né, tem muitos, tipo, a fé sem obra é morta. Sim, Então essa ousadia de fazer é o que possibilita materializar exatamente. coisas, né. Então tem Essa frase muita, me ela impactou. não é bíblica, mas pode ver que tem uma Tem raiz uma lá, raiz, porque não, muitos dos textos bíblicos certamente. se encaixam. Não há Aham. dúvida que ele deve ter se inspirado em algum livro Muito linda a frase, filosófico ou que ouse tenha fazer. base bíblica. Exato. Então essa frase por muitos anos É, ela tu me já impactou. tinha a ideia de escrever o livro, passando esse momento inicial nos Estados Unidos de privação, de Sim, escassez, a questão da ousadia exato. foi Mas uma. ainda eu sentia que faltava algumas coisas acontecerem, né, para que esse livro e também o ambiente, a condição ideal para que eu pudesse e o tempo de Deus é perfeito, eu preciso falar isso aqui, que, assim, é um tempo muito bom, é um tempo onde a gente, eh, tem entendido que a dependência de Deus, ela vai gerar em você uma visão positiva em tudo, né. É uma fase, é um nível que Deus quer que você alcance do seguinte: você passa a não focar mais em coisas negativas. E aí eu consigo extrair isso do livro, você que vai ler, você que já leu, você consegue perceber no final de cada testemunho, de cada ensino ali sobre liderança, que o que vai dizer em cada capítulo ali é: foque naquilo que é positivo. Foque nas qualidades do seu marido, foque nas qualidades da sua esposa, foque nas qualidades do seu pastor, da sua igreja, do seu chefe. O problema hoje de pessoas que não têm a atitude de mudar para uma vida melhor é porque a gente tem a tendência de ser muito negativo. Respira, calma, será que essa é a opinião para eu É, ter agora? Respira, pensa, se der, ora, depois você dá a resposta. eu tenho, é um princípio que eu adotei para minha vida. Tudo que a gente dá energia cresce. Tudo que a gente dá essa energia, energia que eu digo é Uhum. atenção, é foco mental, energia emocional, fisiológico, mental cresce. Então eu procuro assim, e a nossa vida tem as adversidades, né? E eu procuro não ignorá-las. Quando eu comecei a adotar isso, ignorar as adversidades e focar no que eu quero, naquilo que eu sonho, porque aí eu penso, eu não espiritualizo muito, sabe? Eu sei que a gente às vezes criado, eu sou muitas gerações cristãs e ultimamente eu criei até uma espécie de aversão porque eu vi que muitos de nós às vezes terceirizamos para Deus aquilo que Ele já deu o poder de a gente materializar. Sim, Não, eu estou esperando em Deus, no tempo de Deus, na hora de Deus, e tudo espiritualiza Deus, Deus. Pô, se ele me deu uma coisa minha, e é polêmica, tá aí. Às vezes o pessoal cristão não, eu levo umas pancadas por eu causa disso, eu mas eu vou me expressar assim, de não terceirizar, né, é uma coisa minha, de não terceirizar, não sei se tu pensa dessa forma, eu acho que às vezes as pessoas, o cristão, se ele vai para a igreja, ouve a palavra, então ele aprende a ter aquela confiança em Deus, mas ele meio que terceiriza, aí eu chamo de autorresponsabilidade. Deus te deu, estava ali, momento de privação, de escassez, mas se ele me dá a saúde, né, eu passei uns momentos aqui que eu me identifiquei muito, um dia que eu torci a coluna e não me levantava da cama, não conseguia sair. A Fábio e o Micael me levantavam igual uma uhum, criança. Eu nunca, nos meus 36 anos de existência no planeta, passei por passou isso. por Que igual uma isso. criança, me ajuda a levantar, Fábio. Eu não, há um mau jeito que eu dei na lombar. E aí, quando tira a tua saúde, tu vê assim que o homem é um ativo precioso. Uhum. E aí, eu comecei encontrar gratidão nisso. Aí eu comecei a me imaginar bem saudável, gravando. Meu Deus, como é que eu vou? Não consigo carregar um microfone de podcast, tava todo. Então daí eu comecei a ter autorresponsabilidade, autorresponsabilidade. Deus, eu tô aqui, eu tô vivo. Uhum. Meu cérebro está em plena capacidade cognitiva, eu tô funcionando, eu tô bem, foquei, energia. E aí parei assim de terceirizar um pouco assim, Deus, no plano de Deus, no tempo de Deus. Claro que
tudo, todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. É uma filosofia que eu abracei, adotei e tem me feito bem, assim, de entender que ele já me deu. Então, acho que se ele te deu esse sonho, ele já estava, eu acho que ele já na eternidade já existia. O livro já Sim, sim. existia, as pessoas que ele vai abençoar, que tu nem sabe ainda, o alcance que vai ter, o impacto que vai ter. Então, essa questão de autorresponsabilidade, e aí eu acho que vai entrar, que eu quero entrar agora muito forte no livro, é a questão de ousadia. Felipe, deixa eu te falar algo aqui que não posso deixar de falar. Uhum. O livro Ousadia para Vencer, ele já cumpriu o propósito dele. Eu vou dizer por quê. Os, boa parte dos feedbacks que eu tenho recebido do livro são de pessoas que nem cristãs são. Americanos Hum. que estão lendo o livro, colegas de que Ele tá em português e em inglês? português e inglês. Uau! E pessoas que não cristãs, lendo o livro e me dando feedbacks. Eu falei um pouco disso lá no Instagram, coloquei um pouco. Então, o livro foi escrito assim para a gente contar a história e também daquilo de experiência de liderança que a gente tem. Mas se alcançasse uma pessoa, já estava. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? O livro, ele é para você que é cristão e também não é cristão. Ele vai te ajudar a decidir coisas lá na sua empresa, na sua família. Eu quero frisar isso aqui bem, porque eu estou impactado com. Uhum. Quando você escreve um livro a primeira vez, você sempre vai ter aquela sensação. Não tem coisa suficiente para fazer tanta coisa assim. Vem esse pensamento. Ah, faltou isso, Muitas faltou aquilo outro. amarras, né, desde pensamentos, E aí, pessimismos. quando eu comecei a receber esse feedback, eu, Uau! cara, já valeu a pena. Cada página, cada detalhe que a gente escreveu ali, porque eu percebi que não está falando só para cristão, está falando para quem Uhum. não é cristão, de outras religiões também. Isso está sendo muito legal. O que que o Mas, leitor ele pode esperar? Eu sei que tem muita gente com potencial encapsulado. Às vezes tem um cara cristão que terceiriza tudo para Deus. Não, no tempo de Deus, na hora de Deus, mas também não toma uma iniciativa, zero ousadia, uhum, né? Ou até aquela pessoa que quer vencer na vida, né? Todo homem, mulher, seja cristão, não cristão, é outra de outra convicção de fé, mas quer vencer, quer avançar, quer crescer, os princípios são o mesmo, né? Eu digo, para prosperar na família, são princípios. Se uma uhum. pessoa boa pular de um prédio e uma pessoa má ou terrível pular de um prédio, as duas morrem Sim, sim, porque sim. é a lei da gravidade em vigor. Então, a Bíblia deixa clara isso. São princípios, são leis que uma vez Sim. que tu semeia e segue, né? Deus não se deixa enganar. Então, quando a pessoa tem ousadia e semeia com ousadia, ela quer aprender a semear, ela quer aprender a transpor. O que que ela pode aprender do livro? Como é que ela, né, absorve isso para a vida dela? Atitudes práticas no dia a dia. Uau. De preferência de maneira ousada mesmo. Você ter uma atitude diferente daquilo que os outros têm. É fácil? Não, você vai muitas vezes, ter oposição. Sair da zona de conforto. Isso vai incomodar amigos, muitas vezes. "Ah, pra que isso? Você está inventando". Eu falava hoje, né, com um amigo, aonde eu falava: "Olha", até comentei aqui hoje com você, que na minha casa eu sou nós somos 4, eu sou o caçula de 4. E na minha casa eu era Uhum. conhecido como o sonhador, né, o José lá da família: "Ah, você é muito sonhador, que você só quer coisa nova", então Uhum. era meio que taxado assim. Meus irmãos sempre muito lutadores, trabalhadores e são até hoje. Eu amo meus irmãos, inclusive um abraço para eles se eles verem esse podcast. Mas assim, eles sempre me viram como alguém que fora da caixinha, que queria sempre algo mais, O né, empreendedor, desde o pequeno. desbravador. Exato, o sonhador mesmo. E trazendo para os dias de hoje, eu transformo isso, de sonhador para realizador. Eu preciso realizar, eu preciso fazer acontecer, né. Um Foi amigo essa a meu dor que tu viu nas pessoas, assim, a maior dor que tu encontra nelas que te inspirou a escrever? sim, sim, Porque tu podia sim. escrever inúmeros temas, mas o que que foi a maior dor das pessoas, assim, que te motivou a eu acho que é essa falta de ousadia, de tentativa? É a dor da prisão emocional, principalmente. A prisão emocional, às vezes a gente fala, quando fala em prisão emocional, o marido que traiu ou o namorado que deixou. Não, não é essa prisão emocional não. É você sair da zona de conforto,
do seio da sua família, sair do conforto de amigos que só te aplaudem para fazer algo novo, grandioso e com propósito Uau. na tua vida. Então eu tive que sair, eu tenho falado muito sobre isso, de Ur dos Caldeus. Uhum. Lá era confortável. Lá eu tinha estrutura, lá eu tinha condição de recomeçar, lá eu tinha apoio familiar, né. Mas quando eu saio dessa zona de conforto e decido caminhar com uma fé avançada, aí as coisas mudam, né. E aí a Uau. gente tem que valorizar, Felipe, porque, como você falou, são quase 10 anos aqui, tá indo para 9, né, É uma década, aqui né? aqui na América. As minhas filhas totalmente adaptadas aqui, crescendo aqui em uma das melhores escolas aqui da região. Eu falo 3 línguas, né, aqui. Então, eh, então assim, são muitos, benefícios de quem decide sair de Ur dos Caldeus. E eu lamento profundamente quem perdeu o time, lamento, porque Time que tu você tem que diz o fazer quê? isso quanto É. antes, enquanto é novo. Eu quando eu vim pra cheguei aqui tinha 36 para 37 anos, então eu já cheguei no limite da idade. Se eu esperasse mais um pouco, eu não teria forças, até físicas, para poder vir. Então, assim, aquilo que você tem que fazer, meu querido, faça hoje. Deus só vai agir quando você age primeiro. Aquilo que O semeia, né? céu só É. vai responder a você quando você responder primeiro. Não é o contrário, né? Ora, ação. Você orar e ação. Orar e agir. Fica essa mensagem, semeação. Se não semeia, não tem fruto, não vai colher nada. Eh, William, qual o recado, assim, que tu deixaria para aquele se hoje, assim, entrasse por essa porta, o William de 35, 36 anos chegando nos Estados Unidos, para o William de quase uma década, né, de acertos, de erros, de choros, de alegrias, de sorrisos, de turbilhões emocionais que é viver nessa América, mas que venceu, né? O que que tu diria para aquele William? Uau, você me arrepiou agora. Né? Seria um Você encontro. agora me fez voltar lá naquele aeroporto, aonde eu deixei o óleo ali e derramei aquele óleo e Uau. falei: eu tomo posse dessa terra. Quando chegou E isso? quando eu cheguei, eu fiz isso, profeticamente. E é aqui que nós vamos estabelecer e estabelecer a nossa família. Atitudes espirituais vão, vão sempre te levar ao destino. Amém. Vão sempre confirmar o destino que Deus tem para você. E aí Que já não é mais sobre você, Felipe. que Não tu é mais diria para sobre aquele mim. William? Eu diria, meu irmão, só vai, só entrega mais e mais, porque Deus já fez lá na frente. Não te preocupa. Hum, Eu Confiança, diria a então. mesma coisa que Deus disse para mim naquela ocasião. Eu diria exatamente a mesma coisa. Uau. Eu não me arrependo uma linha do que foi feito, desde a decisão no Brasil até hoje. E vou dizer mais. Depois de Jesus e o meu casamento, foi a melhor decisão da minha vida. Porque mudou completamente o meu destino, o destino da minha família, o destino de uma geração. Eu sou o primeiro da minha família inteira a pisar em solo americano. Eu sou o primeiro escritor de um livro na família. Então, isso tem um peso de glória maravilhoso. Uau. E eu É vendo, legado, né? Chama de é um deixar legado, legado. exato. Então, as minhas filhas vão saber disso amanhã. Então, eu faço isso não por mim hoje. Mas amanhã alguém vai saber da minha família que teve alguém na família dos santos que pelo menos tentou fazer a diferença, tentou fazer algo diferente para deixar a Pensou fora da história caixa. marcado, principalmente no céu, né? Uau. Então, Parabéns. mas eu sei que principalmente a minha família, a minha geração, ela vai um dia, eu creio que teve alguém, né, lá atrás que semeou decisão, semeou ousadia e por causa Teus disso pais eu eram vou ter. cristãos? Meus pais eram católicos, meu pai, eh, Não eram evangélicos, mas não cristãos eram de não. Sim, fé, não de fé protestante, né? não, De fé católica. é. Mas já eram de fé, assim, de acreditar em. Sim, me levavam para a igreja desde pequenininho ali, mesmo com os Hum. princípios católicos, mas sempre, ensinando o caminho certo para poder seguir, né.
Essa base, eu sempre digo que foi importante. Chegar nos Mesmo Estados religiosa, foi Unidos, importante. chegar nos Estados Unidos do zero, apenas com um sonho, com um desejo de vencer, de crescer, enfrentar as adversidades, a solidão, a mudança de cultura, né, aquela solidão emocional de não ter um parente, um amigo, aquele calor do brasileiro, né, que o brasileiro americano é mais, ele é caloroso, mas até te conhecer, ganhar confiança, eles são Sim, mais sim. frio, né, mais diferente do brasileiro, que é muito dado, não chega, já faz um amigo, outro, aqui é um pouco mais difícil. Hoje, o William, empresário, né, que vem vencendo, eu acredito que tem uma longa e próspera caminhada, mas né, e se tornar principalmente um escritor, né, nos Estados Unidos, de vir para cá, porque, gente, é raro. Né, quantos vocês conhecem, né, que vieram para os Estados Unidos? A maioria que se dedica, trabalha, 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 faz dólar, 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 gasta aí 10, 15, 20, 30 anos para, às vezes, construir alguma coisa no Brasil, e algum comércio, né, estabilizar financeiramente, mas gasta um tempo precioso. E tu conseguir conciliar de vencer na tua vida financeira, mas também deixar esse legado, se tornar um escritor em meio às turbulências americanas de economias que sobe e desce. Como é que é pra ti, assim, como é que tu se sente de ter. Eu ainda estou absorvendo, na verdade, o Tu impacto conhece algum desse outro primeiro escritor aqui? livro. Eu não conheço nenhum. Não, não, eu Eu conheço tu e o Olavo de Carvalho. eu até brinquei lá no dia do lançamento do livro, falei: "Gente, é a primeira vez que eu vou no lançamento de um livro, é o meu, o meu próprio livro". Então, eu não sabia nem como falar A direito, como me liturgia apresentar, a liturgia, preparei um texto ali, mas ficou bom meio demais. meio improvisado, mas assim, a gente eu não tinha, eu ainda estou absorvendo tudo isso, né, tô focado ainda nesse primeiro livro, evidentemente, mas sim, a gente espera, se for para contribuir, evidentemente a gente vai sim querer futuramente ter ali ou um livro, um outro livro, um livro com devocional, ou um volume 2, aí Deus vai direcionando pra gente fazer o melhor aí, né. Gente, esse é o William Santos, escritor do livro Ousadia para Vencer. E o principal conteúdo que você vai encontrar lá é aquele conteúdo que dá aquele, sabe aquela faísca? Porque tu é gasolina. O problema é que esse potencial na gente é encapsulado. Uhum. Né? Até gente, esse podcast está pronto aqui, né? Às vezes tem que ser essa química que o William tá tentando jogar para dentro da gente, que é ousadia. Mete o louco. Aí depois de um tempo, tu sabe, eu lembro quando eu saí pro parlamento, mas todo mundo zombou, ridicularizou. Quando eu disse que ia trabalhar numa igreja, que eu sempre fui da Assembleia de Deus. Então tinha aquele orgulho assembleiano, nós somos a Assembleia de Deus, a igreja centenária. E aí uma pessoa me convidou para trabalhar numa comunidade evangélica, que era uma Uhum, igreja de uhum. independente. Todo mundo zombou, chacoteou. No fim, foram 3 anos que eu passei pastoreando aquele lugar, uma experiência das mais incríveis, parlamento. Ou seja, tudo que eu vivi de bom nasceu com algo muito ruim, uma ousadia em algo incerto, que me dava medo. E aí que não foi diferente quando eu montei o estúdio e estarmos aqui vivendo esse momento, tudo é parte de ousadia. Por que eu estou falando isso? Compra o livro, o link está na descrição. Absorve essa química que o William está tentando jogar para dentro de você, que é ousadia, e tenta. Até a minha loira que está aqui, se eu não tivesse tentado. É verdade. A Fábio está aqui comigo, gente. Eu quero agradecer, William. Eu fico muito feliz. Eu acho que tu compartilhou. Ambos são momentos especiais para nós. Lançamento do teu livro está aqui depois desse período que eu passei, gente, muito turbulento. A morte do meu pai destabilizou a nossa família. Passei meses lá ajudando a mãezinha com inventário, com advogados e, nossa, foi difícil. E tudo para a tua vida financeira e é principalmente emocional e psicológico, né? Mas agradeço minha esposa Fabiola, né? Todas as fases no parlamento, todas as fases boas e ruins, sempre ao meu lado. Uhum. E hoje eu ainda vim aqui gravar. Como a gente não programou, falamos desse episódio há muito tempo, mas a gente não definiu o dia, a hora tal. Mas, William Felipe, eu tenho tempo agora. Eu disse, ó, me ajusto aqui, tenho agora também. Mas precisávamos de alguém nos bastidores para câmera um, câmera 2, corta, grava. E a Fabiola tá lá na mesa lá de gravação. Então, obrigado, Fábio. Obrigado, meu amor. Ela rapidamente arrumou a babysitter, levou a bebê e veio pra gente gravar esse episódio com um único propósito, gente. Sabe, dar um pouquinho de nós, te motivar, te animar. Então, o link tá na bio. Clica, compra, adquire o livro, lê, interage. Certamente ele vai montar ali um grupo, um clube do livro, uma live semanal para interagir, para conversar, para que você, de repente, diga assim: não, peraí, 2000 e ainda dá tempo. 2026 dá para terminar esse ano, fazer dele o melhor ano da minha vida. Como? Ousadia. Ousadia. William, eu vou agora terminar contigo, te agradecer muito por esse episódio, que foi incrível, pela tua Obrigado, eu experiência que de testemunho, agradeço. que acaba inspirando muito a gente, faz a gente refletir, pensar, né, como vale a pena. E eu vou te falar que às vezes eu tava pensando aqui, será que a Fábio, a gente falou muito sobre isso, né, Fábio? Poxa, eu gasto tanto tempo para gerar conteúdo.
sem interesse financeiro, nada, é tudo um prazer, um amor que a gente tem. Vale a pena isso? Essa ousadia, ela tá sendo canalizada de forma certa, e te ouvindo acaba a gente se inspirando, entendendo que tá no caminho certo, né, que Deus, através do mover, ele vai nos conduzindo pelas suas Sim. ias e propósito. Então eu queria deixar esse espaço, terminar, né, o 29º episódio do Central da Grandeza com uma mensagem de grandeza tua, né, para os corações de cada Amém. telespectador, de cada ouvinte teu desse 29º episódio. Gente, primeiro, Felipe, não posso esquecer, você falou do clube de leitura. Mais do que isso, o nosso próximo passo vai ser orientar você que quer escrever um livro. Porque nós temos hoje ferramentas Uau. que facilitam a formatação, a diagramação, a correção, né? E nós podemos orientar você com isso, né? Então entre em contato, E você teu que está livro tá na vendo, Amazon, tá tudo? numa, Tá. a gente já tem uma equipe, Felipe, que já formata diagrama, né? Uau. Ajuda na construção, inclusive, das ideias do livro e já coloca no KDP da Amazon para você vender. E o próprio Amazon entrega já impresso na sua casa. Então, assim, hoje existe uma facilidade maior para você. Às vezes você pensa em construir um livro, não um livro, mas algum material gráfico específico. Então, a gente também já tem esse know-how para poder atender. Uau, ó, gente, eu não sabia disso. Então, ó, Fábio, bota a câmera bem centralizada no Ilha, para você não perder essa oportunidade. Então, eu vou fazer o seguinte: não só o link do livro, vou botar os links aqui pessoais, redes sociais. Então, o link tá Sim, na descrição, tá? Você pode ir lá agora. Tem o link da compra do livro, tem o link das redes sociais do Ilha. E também tem o número, posso deixar um pode contato pessoal deixar. da tua Vou equipe, pelo deixar. menos, eu presumo, mas vai estar um contato da equipe do William. Então, Felipe, meu sonho é lançar um livro, eu quero escrever sobre mentalidade, sobre negócio, sobre business, sobre. Eu quero escrever e não tem esse suporte. Então aproveita, ele está aqui nos Estados Unidos, cheio de informação privilegiada, e você vai ter toda uma consultoria. Então, tá o contato do William na descrição. Obrigado mais uma vez. E a mensagem final que eu posso deixar para você é: seja um sonhador mesmo. Seja um sonhador, realizador e ousado. De preferência na palavra de Deus. Mas seja alguém que faz e que não olha para o lado. Tenha a convicção de que a sua atitude, por mais perfeita que ela não possa ser, o Deus vivo a quem nós servimos, ele vai endireitando os caminhos tortuosos. Só não deixe de fazer. Só não deixe de sair dessa zona de conforto que a gente tanto falou aqui nessa tarde já, né? E que você possa ser abençoado com essas Muito bem. palavras, né? Que Deus abençoe a cada um. Muito bem, sacode a poeira, levanta, vamos pra cima, que esse ano de 2026 ninguém vai te parar e te segurar. Um beijo no coração, te inscreve no canal, compartilha esse episódio que foi inspirador demais e eu te encontro, estamos indo para o 30º episódio. No próximo episódio a gente tem um encontro marcado aqui no Central da Grandeza.